Fala pessoal do canal Culturas Darkness, estou aqui, ó, Wesley aqui. Pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, na verdade, mais interativo, com perguntas, né, e tentativas de respostas que eu recebo, não tanto aqui, né, no YouTube, como eu gostaria. Por isso, pessoal, que eu sempre peço, tá? A primeira coisa que eu vou pedir hoje é que, se o vídeo ficar longo demais, eu espero que não, né? É uma coisa que a gente vai conversando, e um assunto leva muitas vezes ao outro. Eu não faço roteiro, eu prefiro mais natural. E aí, às vezes o vídeo fica longo. Se o vídeo ficar muito longo, por favor, tenham paciência, assistam até o final. Isso é importante aqui para o canal, para os vídeos do canal. E deixa o seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema, pode deixar aqui. E compartilha, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa aqui o sininho para receber a notificação do vídeo e compartilha para a galera, principalmente que vocês sabem que tem interesse. Não é que tem que ser totalmente gótico ou né, dark, que seja roqueiro, que gosta de um estilo bem alternativo, dark mesmo, preto, não necessariamente, mas aquela pessoa que já gosta de uma pegada mais, mesmo que seja de produção audiovisual, né, de filmes, de séries, com aquela pegada mais de terror ou de suspense, de thriller, compartilha, né, para essa pessoa, porque o canal tem muito a oferecer, né, e discutir sobre essas questões. Certo? Então eu peço isso para vocês. Outra coisa é que, assim, realmente as perguntas que vêm até mim é mais no Instagram, porque eu tenho o meu Instagram, que também é culturas.darkness, né? @culturas.darkness. Lá vocês vão me achar, vão achar fotos minhas, né? Minhas mesmo, aqui mesmo nesse meu ambiente. Vão achar também coisas da minha pesquisa, né, que eu faço no mestrado, que envolve o gótico, que envolve identidade de gênero, que envolve o cinema, tá? Então vocês vão encontrar vários livros, vão encontrar eu com autores, com escritores que tem essa pegada mais gótica ou da fantasia sombria. A gente vai falar sobre esses termos daqui a pouco, tá bom? Então, é realmente mais natural que eu receba perguntas pelo Instagram, né, do que aqui. Mas podem deixar as dúvidas, os comentários, o que vocês querem que eu aborde nos próximos vídeos. Eu estou devendo, inclusive, algumas temáticas, mas os próximos vídeos falarão justamente sobre o que eu estou devendo, tá bom? E por isso mesmo que eu vou fazer aqui, acho que uma parte 1 sobre perguntas e respostas. Não sei se vai ficar muito longo, né? Se ficar muito longo, então eu faço a parte 2. Mas a parte 2 vai vir só bem depois, porque eu tenho algumas temáticas que eu estou devendo a alguns amigos que pediram já faz algum tempo e que eu vou tentar trazer, tá? Relacionado aí ao gótico, aos estudos góticos, né? Que não é só uma crítica ou uma resenha oral, explanativa, pessoal minha, né? Isso pode conter aqui no canal em alguns momentos, mas o canal também é de divulgação, né? De estudos acadêmicos sobre o gótico, tá? Por isso que eu sou bem rigoroso em algumas coisas e outras coisas eu também critico, porque né, tem muito rigor por aí que não cabe mais, né? Não cabe mais no século XXI, não cabe mais no contexto que a gente está, mas as pessoas tentam meio que forçar a barra por um saudosismo, né? Por uma fidelidade, um desejo de ser fiel ao passado, mas enfim. Então vamos lá, né? Eu também quero agradecer a algumas pessoas que têm elogiado o canal, certo? Então, muito obrigado a Simone, né, que é daqui da cidade, que gosta de artes de uma maneira geral e tem essa coisa aí pelo terror, né, e acompanha aqui bastante o canal e a gente conversou
Eu recebi muitos elogios e só tenho a agradecer. Muito obrigado aqui também pelo Michel, aqui também da cidade de Aracati, que deixou um comentário aqui no último vídeo, e que é um parceiro, né, um amigo, se tornou um amigo já, é psicólogo, né, atua nas clínicas aqui de Aracati, e tem 2 páginas aí no perfil do Instagram dele. Tá com um livro aí em pré-lançamento, né, o Tarô de Urano. Então ele, nesse livro, inclusive, vai relacionar muitas coisas que algumas pessoas daqui podem achar interessante, como ocultismo, misticismo, filosofia nietzschiana, né, vai pegar o Nietzsche, vai relacionar com psicologia simbólica junguiana, vai relacionar com alguns fatos científicos e vai relacionar aí com a parte mais ocultista, que também é outra coisa que eu vou tentar refletir aqui na hora das perguntas e respostas, né? Então é isso, obrigado aos demais também, a Johanna lá de Capuí, Ceará, né, pelos parabéns. Ela que é bem gamer, então quem tem essa parte gamer, né, e gosta de alguns jogos meio sombrios, né, bem sangrentos, né, então segue lá, @YumiFênix, tá? Segue lá que ela tem muitas dicas sobre jogos e tal, tá bom? E é isso, né? Obrigado aí também pela Lisa Abreu. Eu falei sobre o livro dela no vídeo passado, ela comentou aqui sobre o canal, sobre a abertura do canal, ser interessante, valeu Lisa. É uma escritora lá do interior do Rio de Janeiro, tamo junto também. E é isso, pessoal, a gente está expandindo contatos, né, expandindo trocas de informação, de conhecimentos com outros estudiosos do gótico, com escritores, tá bom? E já vai, né, eu já fiz bastantes agradecimentos e vamos lá para as temáticas, tá? Eu vou procurar selecionar algumas que eu acho que são mais importantes e, como eu disse, se necessário, eu faço a parte 2. Então vamos lá, gente, vamos esquentar. Olha, a primeira pergunta, né? Sim, eu vou divulgar o nome de algumas pessoas, porque eu sei que eu posso, e porque deram autorização, de outras não, porque não deu tempo nem de eu pedir autorização, e são pessoas que eu estou entrando em contato agora, tá? Escritores, inclusive, que já tem alguns livros publicados, então talvez a pessoa não goste, né? Então eu vou fazer a pergunta, mas não vou dizer o nome de todo mundo. De alguns eu posso citar, mas de outros não, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é relacionada com o vídeo passado, que não ficou muito claro realmente, né? Porque tem muitas coisas para falar. Mas inquietou, né, a Lia, estudante de letras, certo? E outras pessoas também já vêm com essas indagações e vêm postando cada uma coisa diferente, né, nas redes sociais. E é importante, né, que seria assim, objetivamente, qual é a diferença entre o gótico e entre a literatura fantástica, né? Literatura gótica, literatura fantástica, ou a ficção gótica de uma maneira geral e a ficção fantástica, né? Aí entre a literatura, filmes, séries, animes, mangás, HQs, né? Então qual seria a diferença? E quais outras expressões assim, sobrenaturais, né? Porque eu falei no maravilhoso, né? No sublime, então vamos lá. Existem respostas diferentes, né, com o passar do tempo, mas para o vídeo realmente não ficar muito grande, é o seguinte, então, tem um escritor, pesquisador, chamado Todorov. Ele é russo e ele pesquisou bastante essas temáticas na década de 70 do século passado, certo? Então, assim, ele é bem classificatório, bem estruturalista. Eu não trabalho com essa linha de estruturalista, de classificar cada coisinha no seu canto. Mas, às vezes, as pessoas precisam, né? Primeiro entender cada coisa, para depois a gente misturar essas coisas, né? Então, vamos lá. Existe um livro mais
agora do século XXI, do David Rowles, A Ameaça do Fantástico, em que ele fala muito do fantástico, certo? Então, ele fala de uma maneira mais aberta, mais interessante, né? Não classifica tanto as coisas. Mas são essas duas referências que eu deixo para vocês. E aí, com base nessas duas referências, é o seguinte, olha. Literatura fantástica, de uma maneira geral, é tudo aquilo que envolve o fantástico, o sobrenatural, o que não faz parte do nosso mundo, das explicações científicas que nós temos sobre a realidade e do nosso cotidiano, certo? Então, assim, pode ser uma coisa assim, desde O Senhor dos Anéis, né, enfim, Harry Potter, dizendo aqui os mais fáceis e mais conhecidos. A Casa do Dragão, né, que assim, são outros mundos que não é o nosso mundo. Isso é fantástico também, certo? Isso são produções fantásticas de uma maneira geral. Então o gótico entra nisso, claro, né? Porque tem produções de outros mundos aí também, tá bom? Só que isso é o fantástico de uma maneira geral, abarcando aí outras questões. O gótico, o maravilhoso, o sublime, cada um tem suas especificações, né? E outras mais, o realismo mágico, o real maravilhoso, tá? Tudo isso são formas diferentes de expressar a fantasia, o imaginário humano, as produções da criatividade humana, certo? Então, cada um tem aí suas especificações. Vamos lá. Quando a gente fala em realismo mágico, é a mesma coisa que a gente falar em fantástico para o David Rowles. Porque o fantástico para o David Rowles não é o Harry Potter, não é o Senhor dos Anéis. O fantástico para o David Rowles, ou o realismo mágico, como ficou aqui mais conhecido no Brasil, ele é uma desestabilização do mundo real e das minhas crenças, do que eu entendo por ciência, do que eu entendo por mundo natural, do que eu entendo da minha vida cotidiana. Então, de repente, aparece um monstro, né, um duende, um vampiro, ou mesmo o Saci Pererê. E esse monstro começa a interagir comigo e muitos acontecimentos que eu nunca imaginei começam a acontecer na minha vida. Então, isso é o realismo mágico. Ou, mais restritamente, a literatura fantástica, segundo David Rowles, certo? Dentro dessa produção pode ter características góticas, porque se for coisas sombrias, né, envolvendo aí vampiros, envolvendo um cenário mais sombrio, em que envolve o terror, né, envolve essa questão do medo, né, essa questão da invasão do nosso psicológico, nos deixa abalados, tá? Traz essa... pode trazer uma reflexão severa, né, sobre a maldade mesmo do ser humano por meio de um monstro, certo? Então o gótico ou elementos góticos podem aparecer dentro do realismo fantástico ou não, tá? Pode ser uma coisa mais delicada, não, uma coisa mais tranquila, né? Uma coisa mais lúdica também, certo? A figura aí do Saci, de um duende, de um gnomo, aventuras que não vai ser gótico, mas enfim, acho que vocês entenderam essa diferença, né? Beleza, quando a gente vai falar do sublime e do maravilhoso, é porque é o seguinte, o sublime, né, quem estuda o sublime bastante, eu não sou tão estudioso assim, mas quem estuda o sublime é o seguinte, o sublime é aquilo que desperta bastante o nosso imaginário, né, que faz a gente ficar meio psicodélicos, né? E faz a gente realmente entrar em muitas viagens, né? E faz a gente sublimar, nos termos de Freud, né? A gente
vai além, né, do desejo, do gozo material para outros desejos mais profundos, né, do inconsciente humano. Então é aquela coisa, aquele gozo mais psicológico, né, aquele êxtase e aquele gozo mais psicológico. Só que no sublime não é necessário que tudo seja maravilhoso. O sublime ele pode vir do terror. Inclusive existem sim estudiosos do gótico e do terror que falam sobre o sublime, né? Pessoas que assistem terror, pessoas que leem terror, e elas entram em êxtase, porque aquilo desperta, né? Aquilo faz com que elas realmente sintam muitas emoções. Então isso aí é o sublime, tá bom? O maravilhoso, não. O maravilhoso, ele trabalha, é o que eu menos trabalho, tá? Mas o maravilhoso trabalha com o quê? Trabalha com uma fantasia que a gente chamaria, né? A gente é muito dicotômico, a gente tende a entender que certas coisas são boas e certas coisas são ruins. Não é bem assim, né? O que a gente considera de ruim pode muito bem também nos ajudar, tá bom? Não dá para entrar nessa explicação agora, mas enfim. O maravilhoso exclui tudo que a gente chama de ruim, diferente do sublime, e trabalha só com coisas bonitas, belas. Então entra aí as fadas, os gnomos, os duendes, né? A gente vê muito isso nas adaptações da Disney, né? Sobre contos de fadas, certo? Que é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Nada de ruim acontece. Se acontecer alguma coisa de ruim, vai ser resolvido no final. Todo mundo sabe que vai ser resolvido no final e todo mundo vai ficar feliz. Não vai ter um problema, não vai ter uma pergunta no final que te deixa incomodado, não. Tudo vai ser resolvido e todo mundo vai ficar feliz, tá? Então essa é a diferença, gente. Desculpem se ficou confuso o vídeo passado, né? Mas essa é a diferença, ó. Realismo mágico ou literatura fantástica, tá? É o que desestabiliza o nosso mundo, beleza? O nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento do nosso cotidiano, certo? Pode ser gótico ou pode ser mais aventura, mais tranquilo. Aí, ó, o sublime é o que faz com que o ser humano entre em êxtase, né? Essa coisa meio que, pô, eu tô aqui excitado. E não é uma excitação sexual, né? Mas realmente é o êxtase, tá? Então isso aí é o sublime. E o maravilhoso é aquilo que traz coisas fantásticas do belo, né? Do bonito, tá? Aquilo que enfeita muito e que deixa as coisas muito bonitas para as pessoas terem mais esperança, tá bom? Então é isso, a diferença aí é essa, tá? Então coisas sublimes assim, Senhor dos Anéis, tá? Coisas mais maravilhosas, apesar de ter elementos bastante pesados e sombrios, mas que termina tudo bem, o Harry Potter, né? Que fica entre o sublime e o maravilhoso. Por isso que eu estou dizendo que não é bom classificar muito, não é bom, certo? Porque depois vocês vão ver produções que envolvem as três coisas de uma vez: realismo mágico, sublime, maravilhoso, tá? Gótico. Então, né, vão envolver tudo de uma vez. Vocês vão ficar perguntando, mas isso é o quê? Na verdade, hoje em dia, tudo se mistura, tá bom? Então é isso. Primeira resposta já é essa, e o vídeo já ficou super grande. Então eu vou fazer só mais uma, e realmente depois a gente vai fazer a parte 2, porque tem outras perguntas, né? Várias outras. Mas eu me empolgo demais e eu não quero só dar uma resposta simples, né? Eu gosto de trazer autores também, enfim, fundamental. Mas vamos lá. A próxima pergunta, eu não vou citar nomes, porque é de uma escritora que já tem livro publicado, a gente conversou há pouco tempo, mas uma dúvida assim, né? É que é o seguinte: qual é a diferença, né, entre romance gótico, entre fantasia sombria, terror e horror? E aí ela explicou, porque eu vejo muitas diferenças aqui, entre aspas, né,
em publicações do Instagram, carrosséis, tem muitas páginas, mas não tem muito bem uma diferenciação, porque a gente lê romance gótico, né, traz casas mal assombradas, traz um ambiente sombrio e causa, né, suspense, terror. Aí a gente vai para como é que é o termo agora? Fantasia sombria, né? Outros usam fantasia dark, enfim. Aí a gente vai ler e tem lá, né, quase as mesmas coisas, só que com sinônimos. É aquele que desperta o medo, né? Pode despertar terror, né? Pode deixar as pessoas, né, em suspense. Então, isso não é muito bem uma diferenciação, né? Realmente. Então, assim, vamos lá, né, para as possíveis explicações para isso aí. Olha, não tem, de fato, uma diferenciação entre terror, horror, gótico e fantasia sombria, certo? A questão é assim, eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre a diferença entre terror, horror, suspense e gótico. E no final eu mostro que não tem tanta diferença assim. Para entender melhor, vai lá nesse vídeo, assiste, aí depois vocês vêm aqui e assistem esse complemento, tá bom? Porque é o seguinte, tem mais de uma explicação para esses termos acontecerem, né? O primeiro termo, a primeira explicação, aliás, ela é positiva, porque assim, as pessoas, né, usar uma palavra aqui antiga, os internautas, né, entram em vários fóruns, tem aqueles aplicativos, né, de livros que são continuação, né, das narrativas, né, tem várias continuações por aí do Crepúsculo, várias continuações do The Vampire Diaries, né, do Diário do Vampiro, né, que são chamadas de fanfics. E aí essas continuações, né, dependendo do aplicativo, do formato, as pessoas vão comentando embaixo, né? E aí alguém vai lá e faz assim, não, isso aqui é uma baita de uma fantasia sombria, né? E a galera começa a usar o termo. Então ninguém nem sabe quando foi que essa palavra surgiu, né? Esse termo surgiu. Ninguém nem sabe quem foi a primeira pessoa a falar sobre isso. E vai ficando um termo famoso, e as pessoas vão usando bastante, e os escritores vão gostando desse termo e vão adotando. E eu não tenho nenhum problema quanto a isso, tá? Novos termos, né, são bem-vindos, a linguagem é criativa. Eu estudo gótico, mas eu não estudo só o gótico, né? O meu programa meu mestrado é em ciências da linguagem. Então eu tenho que ver linguística, várias coisas. E seria desrespeitoso da minha parte dizer que não se pode, né, na imaginação humana, relacionando com a linguagem, se criar novas palavras. Com novos sentidos, com novos significados. Pode sim, tá bom? O problema é que quando chega no mercado editorial, aí o mercado editorial se apossa desses termos, né? Existe esse livro aqui, ó, Mutações da Literatura no Século XXI, tá? Da pesquisadora Leila Perrone Moisés, lá da USP, São Paulo, e ela vai falar justamente sobre isso, porque enquanto a coisa está no imaginário dos escritores e dos leitores, perfeito. Mas quando a coisa sai para a questão comercial, econômica, aí não pode estar o problema, porque se explora muito o termo sem deixar claro o termo, né? O termo vira meramente comercial e a gente precisa ter essa crítica, esse olhar crítico, né? Essa visão crítica sobre a questão da economia, sobre a questão da exploração editorial, dos livros, né? Então o mercado editorial usa e abusa dos termos e mistura vários termos. Romance gótico, fantasia sombria, fantasia dark, né? E fantasia academia é dark, né? Então tem vários termos, tá?
O escritor, óbvio, vai usar o que ele preferir, o que ele gostar. Mas às vezes não é só a questão do escritor particularmente, é uma questão mesmo da editora ou das editoras, né? Então, tem muito isso, né? Principalmente na questão dos best-sellers. Não que eu esteja dizendo aqui que todo best-seller seja ruim, seja superficial, não é nada disso, tá? Senão eu não leria Stephen King, né? Que tem vários best-sellers aí, são ótimas as publicações dele. Tem vários outros best-sellers, né, usando suspense, usando terror, que a gente pode perceber características góticas que são muito bons, tá bom? Claro que não dá tempo de ler tudo, infelizmente. Mas, enfim, não existe uma separação. Não dá para separar esses termos. São termos que vão surgindo, se entrelaçando, e quando a gente vai ler, a gente vê muito da fantasia de uma maneira geral, a gente vê o realismo mágico ali presente, a gente vê o gótico muitas vezes ali presente, muitas características do gótico. Só que o escritor está dizendo não é gótico, né? Aí é onde entra outro problema, porque quando a gente vai estudar, a gente vai analisar, a gente não pode analisar só pela ótica do que o escritor diz. A gente realmente tem que analisar pelas características do gótico e entender que o gótico muda. O gótico não pode ser entendido como as produções só do século XVIII e XIX. O gótico existe no século XXI, tem vários estudiosos que estudam o gótico no século XXI e tem vários estudiosos que falam e mostram o gótico no século XXI. O que o gótico sofreu foram alterações, tudo sofre alterações ao longo do tempo, ao longo da história, certo? Então o que o gótico sofreu foram alterações, mas dizer que não existe mais gótico e o nome agora é fantasia sombria, isso é só mudar o nome. Mas se a gente for ver, tem características góticas, não do mesmo jeito do século XVIII e XIX, tá? Mas tem características góticas, e a gente não pode só dizer, não, o escritor está dizendo que não é gótico, então não é gótico, não dá, tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? Eu acho que deu para responder direitinho nesse tempo, né, nesse tempão que já passou, sobre essas duas perguntas, e deixar isso bem claro, né? Se você quiser usar o termo fantasia sombria, beleza, mas não esquece, até porque tem gente também que tem um problema com o próprio nome romance, né? Eu já vi escritores, não é uma crítica e ao mesmo tempo é, porque assim, que entende que a palavra romance é um romance entre duas pessoas. Por favor, né, gente? A gente tem que entender isso, né? A gente vê isso no ensino médio, e se não aprendeu, né, se foi ruim o seu ensino médio, seus estudos, sei lá, ou se você não estava numa fase boa, mas dá para aprender isso na internet, em livros básicos, tá? Então, romance não é uma história de amor. Existem várias tipologias ou subgêneros de romance. Por isso que a gente fala em romance policial, em romance gótico, em romance de terror, a gente fala em romance de aventura, tá? Que são vários tipos de romance, tá bom? Então, a questão não é romance gótico e mudou para, ou então agora evoluiu, sei lá, para fantasia sombria. Não é isso, porque o gótico não existe só no romance. Existem contos góticos, existem poemas góticos, existem poesias góticas, existem filmes góticos, animes góticos, tá? Então o gótico não é só romance, beleza? Existem vários escritores, né? Quem nunca leu Lord Byron, por favor. Quem nunca leu aqui no Brasil Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, certo? Todos eles são poetas excelentes do gótico. Quem nunca ouviu falar de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, né, o grande poeta francês, é um ótimo exemplo de livro gótico, tá bom? Só de poemas, só de poesias, tá? Então é isso, o gótico não se resume apenas ao gênero textual romance, tá bom? Dei uma revisada sobre isso também. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, tá? Agradecemos aí. E depois a gente faz uma parte 2, porque tem outras perguntas relacionadas com o universo gótico e até mesmo dark.
bom? Então, é isso aí, né? Tem uma pergunta, inclusive, bem interessante sobre a subcultura gótica e o estilo gótico, que tem gente que usa o estilo, mas não curte a música, então é bem polêmico e eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Mas é isso, ó, obrigadão aí pela audiência, pelos comentários, pelos feedbacks e até o próximo vídeo, tá?